esporte é educadora, informação educadora. Vem nessa onda, educadora, informação educadora. No esporte é educadora, 80 anos. Nós somos a Educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias, 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Limeira e região em destaque. Educadora Meio-Dia. Educadora. Participação da equipe de jornalismo da Educadora. Apresentação Nani Camargo. Uma hora aí, meio-dia e 59 minutos, sexta-feira, Educadora Meio-Dia, começando agora, hoje é dia 14 de junho de 2019. E foi uma sexta-feira cheia de protestos por todo o país, protestos contra a reforma da Previdência e também contra o contingenciamento de verbas da área da educação pelo governo Jair Bolsonaro. A gente acompanhou desde as primeiras horas da manhã a movimentação aqui em Limeira. Antes da gente colocar o vídeo do Danilo Giannini, que esteve aí acompanhando estas ações pela cidade, quero dar boa tarde aos meus colegas de bancada. Renata Reis, tudo bem? Oi, Nani, boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Renata, Danilo, todos os nossos espectadores. Danilo Giannini, boa tarde. Como é que foi, então, a manifestação em Limeira? Boa tarde, Nani, Bruno, Renata. Boa tarde aos amigos da Educadora. Nani, o pessoal, os organizadores calculam que eles reuniram mais ou menos, passaram pela Praça Toledo Barros em algum momento, 300 pessoas. É o que eles esperavam, o número que eles esperavam de pessoas. Muitos dos que estavam em Limeira, Nani, foram para São Paulo, estão agora em viagem a São Paulo, onde os atos prometem ser maiores. Enfim, começaram em frente à agência do INSS por volta das 9 da manhã, até umas 10, 10 e meia, seguiram em marcha, em passeata para Praça Toledo Barros. Lá, um discurso pesado contra a reforma, a polícia, a guarda sempre acompanhando. Nada de violência, Fernando, foi bem tranquilo aqui em Limeira. Eles calculam, então, como eu disse, mais ou menos umas 300 pessoas que passaram em algum momento na Praça Toledo Barros. Muito bem, então vamos acompanhar a reportagem feita pelo jornalista Danilo Giannini, ouviu as partes e a gente vai entender aí o que é que os manifestantes querem e esperam do governo Jair Bolsonaro. Vamos conferir. Aos amigos que acompanham a Educadora pela internet, pelas redes sociais e também nos ouvem pelo rádio, a gente fala da frente da agência do INSS de Limeira, onde hoje, por volta das 9 da manhã desta sexta-feira, aconteceu aqui um ato que faz parte daquela greve geral que acontece em todo o Brasil contra a reforma da Previdência. Ao meu lado aqui, representantes dos principais sindicatos de Limeira, de alguns deles, né, na verdade, Júnior da Alimentação, Silvana do Sindicel, servidores municipais, e o Edivaldo, que é representante da APOESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado. Eles vão falar para a gente sobre o ato, o que eles são contra na reforma e depois sobre a manifestação que acontece na Praça Toledo Barros ainda na manhã
desta sexta-feira. Primeiro, Júnior aqui. Júnior, é mais um ato envolvendo diversos sindicatos de Limeira contra a proposta do governo Jair Bolsonaro da reforma da Previdência. Como que você avalia o ato agora na manhã desta sexta-feira? Tudo bem? Tudo bem, até agora positivo, né? Na verdade, o movimento sindical aqui de Limeira está de parabéns porque nós tiramos como meta, já lá em março, né, no início do ano, realizar um ato, uma manifestação por mês, no sentido realmente de dialogar, de conversar com a população e apontar realmente os malefícios dessa proposta previdenciária do governo Bolsonaro, né? Eu acho que dentro dos nossos objetivos, dentro daquilo que nós planejamos, até agora tem ocorrido aí de uma forma tranquila e vamos seguir com as nossas manifestações, né? Tá certo, vamos ouvir a Silvana agora, Silvana Arado, do Sindicel. Silvana, a participação do funcionalismo público foi grande. Como que vocês avaliam aqui as pessoas presentes nesse ato? Eu avalio que os servidores públicos estão bastante conscientes, né? Porém, nós estamos vindo aí de muitos atos. Nós tivemos greves, nós tivemos o dia 15 de maio também que aconteceu e eles tiveram uma grande participação nesses atos. Mas eles estão bastante conscientes. Gostaríamos que tivessem mais, não só dos servidores públicos, mas de outras classes trabalhadoras. Mas nós sabemos a conjuntura também que nós estamos vivendo. Mas temos percebido nas conversas que não tem ninguém a favor dessa reforma. Uma reforma que começa novamente em cima da classe trabalhadora, que já contribui compulsoriamente, né, com o desconto para o INSS, no nosso caso, servidores públicos, e PML. Não fomos nós que causamos esse rombo, se é que ele existe, né? Então, se essa reforma está acontecendo, ela deveria começar cobrando os seus devedores. Nós sabemos que as empresas hoje devem R$500 bilhão para o governo de impostos previdenciários e não é feita a fiscalização para a cobrança desses impostos. Então não é justo, se não há cobrança desses impostos, que a classe trabalhadora venha cobrir esse rombo que nós nem acreditamos que existe. Tá certo, vamos ouvir agora o Edivaldo Costa, que é o secretário de Assuntos Municipais da POSP. Edivaldo, vocês da POS participaram do ato aqui em Limeira e também vão participar em São Paulo, onde a greve, o ato deve ser muito maior. Como que está a mobilização lá, segundo informações que você tem? Isso, então está muito organizado o pessoal, são diversos trabalhadores. São Paulo vai estar fechado o setor de transporte também, inclusive de metrô, em apoio. Claro que já temos que dialogar com a população desde a época do governo Temer, não é? Porque a reforma vem sendo proposta há muitos anos atrás. E a intenção sempre foi de perdoar, como a Silvana disse, o Arthur muito bem, os grandes devedores, que são os grandes empresários. E acabar o trabalhador tendo que pagar mais essa conta. Então é importante esse diálogo com a população, porque todos os trabalhadores serão afetados, não são só os servidores públicos. Então todo mundo tem que parar assim, mostrar que está insatisfeito com essa proposta aí, porque ela não tem nada de benefício para o trabalhador. Pelo contrário, como dissemos, só perdoa a dívida daquele que deve e acaba pagando a conta aí o trabalhador mais uma vez. Nós, trabalhadores, não aguentamos mais pagar, né? Sempre levar nas costas tudo que acontece de ruim no país. E quem segura esse país somos nós, trabalhadores, servidores públicos, que atendemos diariamente a população. E nós queremos atender bem sim, e continuar trabalhando bem sim, e aposentar um dia sim, porque nós contribuímos para isso. Não é uma coisa que é dada, é descontado, então ela é solidária, nós pagamos para aposentar. Não é uma coisa que vem do governo, como muitos estão dizendo por aí, e a grande mídia tem dito. Então esse discurso é errado. Tá certo, então, o pessoal está aqui, agora vão para a Praça Toledo Barros, no centro de Limeira, onde o ato continua na manhã desta sexta-feira. Danilo Giannini para a Educadora. Muito bem, muito bem. Então, as manifestações que ocorreram em Limeira. Danilo, agora à tarde, então, parte desse grupo foi a São Paulo. A situação deve estar normalizada. E em relação aos serviços públicos, aqui em Limeira também não foram afetados. Nani, em Limeira, nas primeiras horas da manhã, algumas escolas estavam com menos funcionários, escolas municipais. Os bancos abriram mais tarde, Nani. As agências abriram por volta das 11 horas. A Caixa Federal na Praça Toledo Barros, por exemplo, ela estava com uma fila imensa na frente da agência. Nós estávamos lá e a hora que as portas abriram, as pessoas entrando, então, enfrentaram filas lá dentro. Postos de saúde, UBSs, tudo normal, viu, Nani? Qualquer problema que as pessoas encontrem agora à tarde, nada tem a ver com os protestos, com os atos. Seriam problemas pontuais que não têm relação alguma com o ato de hoje pela manhã. Bruno Bortolã,
em relação aos protestos? Como é que você vê essa movimentação? A gente pode dizer que todos os governos, né, todos os presidentes da República, quando sentam naquela cadeira, estão sujeitos a esse tipo de situação. O projeto da reforma da Previdência é algo muito grandioso, então acho que o Bolsonaro mesmo já esperava essa reação. Todo mundo, acredito aqui, nesta mesa, defende que a reforma precisa ser feita. Agora, os ajustes também têm que ser discutidos, né? Nani, amigos, eu acho o seguinte, tem pontos da reforma da Previdência que eu também discutiria, também sou o contrário. Eu acho que do jeito que negociaram essa semana, inclusive, ela está desidratada, ela não vai servir para nada. A reforma proposta pelo ministro Paulo Guedes, que prevê uma economia de 1 trilhão, desde que incluísse os estados e municípios. E deve incluir os estados e municípios, senão ela não será produtiva. Ela tem que incluir, ela tem que ser a proposta original do ministro Paulo Guedes. Com uma filigrana aqui ou outra, eu também discordo, também discutiria se fosse deputado federal. Agora, o direito à livre manifestação, que é constitucional, que é previsto na nossa Constituição, ele, claro que deve ser respeitado. Mas, quando chega a manifestação política, em muitos casos políticas, que queima pneu, que trava a rodovia, que trava o transporte público, que atrapalha o trabalhador, porque aí você vê que é a minoria atrapalhando a maioria no meio da semana. Eu não gosto de ficar falando de coisa pessoal, mas eu recebi um convite de uma das maiores consultorias do mundo, a Deloitte, com um palestrante, uma figura que está aqui no Brasil, dando palestra no evento da Singularity University, que é uma universidade da NASA. Eu recebi um convite para ir para São Paulo hoje e não fui nesse evento. Era um evento fechado, a consultoria me convidou e não fui por causa da greve. Então, não é dia de fazer greve. Faça greve, faça protesto, levanta a bandeira vermelha, o Lula livre, o Marielle vive, sabe-se lá o quê, defenda o que quiser. No sábado, no domingo, principalmente, em dia que não atrapalhe o trabalhador, que não atrapalhe o empresário, né? E não misture também a pauta, né, se é a reforma da Previdência, fala da reforma da Previdência. Não vai falar de Lula livre, de cadeieiro livre, no meio de um tema tão sério quanto a reforma da Previdência. Bruno, e na nossa... Quer falar, Danilo? Porque tem muita gente comentando aqui, eu já vou ler as opiniões também. Só duas coisas. Primeiro, o pessoal perguntando do ônibus, os ônibus estão funcionando normalmente. Em Limeira não tivemos problema algum com o transporte coletivo. E só uma coisa, concordo com o que o Bruno disse, porém em Limeira não tivemos isso, viu, Bruno? Limeira foi em ordem, né? Não tivemos bandeira de Lula livre, nada disso. Tivemos problemas, sim, em São Paulo e em Campinas, na Anhanguera, inclusive com pneus queimados, congestionamento. Em Limeira, tudo tranquilo, discurso somente sobre a reforma, sem bandeira de Lula livre, de nada. Discurso contra a reforma mesmo, as propostas do presidente Bolsonaro. Muito bem, e na nossa live, você pode mandar a sua opinião, prefere pelo Facebook, nós vamos ler aqui também pelo WhatsApp, 992225124. A Educadora é rádio com imagens, é rádio que virou TV. E olha só, o Sebastião Porto diz o seguinte: vão trabalhar. É um crítico aqui ao protesto. Ladislau Júnior já pega mais pesado, está dizendo meia dúzia de vagabundos queimando pneus, verifiquem as imagens. Ele está se reportando Campinas e São Paulo. Isso, Campinas e São Paulo. O Roger manda boa tarde, está dizendo parabéns. Não sei se é ao nosso programa ou se aos protestos. O Paulo Roberto Alves já está retrucando aqui o comentário acima, dizendo: pior de tudo é cidadão de bem, chamando o povo de vagabundo. Luta, então, por um direito de todos. É a reclamação que ele faz aqui. Olha só, Caio Bortolã também comentou: força, capitão Bolsonaro, pelas reformas. Já nossa bandeira jamais será vermelha, é o que diz o Caio, que não está presente hoje aqui. A Simone Frasnelli está dando boa tarde a todos nós do estúdio.
a Gislaine Pilon. Boa tarde, pessoal. Fabi Cantanhede. E os ônibus? Danilo acabou de explicar, então. A situação está normalizada. O José Francisco Oliveira. Sindicalistas estão passando fome por isso. Estão usando o povo para tentar derrubar o governo. É a opinião dele. Deixa eu ver aqui. O Magal. Cadeieiro, sim, mais injusto. Cadeieiro, sim, mais injusto, está comentando aqui o Magal. Muito bem, nós estaremos acompanhando também as outras ações que vão ocorrer ao longo do dia, na capital, nas principais capitais do país, todo esse noticiário no site da Educadora. E agora a gente vai falar do Empório Santo Churrasco, afinal é sexta-feira, já está todo mundo aí fazendo as suas programações para o final de semana. E o Empório Santo Churrasco é a primeira boutique de carnes nobres de Limeira. É especializada na linha Angus e Black Angus. Ou seja, é o melhor para o seu churrasco durante o fim de semana. Agora, se você preferir não fazer churrasco em casa e comer um churrasco inesquecível lá no Empório Santo Churrasco, gente, vai dar super certo, porque o ambiente é lindo, aconchegante, o atendimento é de primeira, então basta você ir até a Avenida Piracicaba, 432. O telefone é 3442-1675. 3442-1675. 1h13. Renata Reis, a gente já está com o presidente da Câmara de Limeira, Lemão da Jeová Rafá, na linha? Sim, Nani, nós estamos com o Sidney Pascotto, conhecido como Lemão da Jeová Rafá, presidente da Câmara de Limeira, ainda por conta, Nani, da história que envolve a denúncia do prefeito Mário Botion contra os 3 vereadores Carolina Pontes, Constância Félix e Cleiton Silva, devido aí uma visita, fiscalização que eles fizeram em nome da Comissão de Educação na MF Limeira, e deu o que falar já ontem. Todo o Educadora Meio-Dia foi dedicado a esse tema. Ocorre que essa denúncia, ela então foi encaminhada à Câmara. E o que acontece a partir de agora? Vamos então ouvir o presidente da Câmara. Obrigada, Alemão, por participar do Educadora Meio-Dia. A denúncia do prefeito Mário Botion contra os vereadores já chegou à Câmara? Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Nani. Boa tarde, ouvintes da Educadora Meio-Dia. Chegou sim, Renata, chegou essa denúncia, né? E nós, o expediente recebeu, enviou para a presidência, nós estamos dando uma lida, fazendo uma análise, e em seguida nós vamos encaminhar a SNJ aqui para fazer uma análise também, para ver quais as medidas que a gente tem que tomar. E se preciso for, se for esse entendimento, será enviado para a corregedoria. Está nesse período aí ainda de análise e aguardando o parecer do jurídico, porque a presidência ela pode simplesmente não, rejeitar com fundamentos ou acolher e encaminhar à corregedoria, certo, Lemão? Certo. Toda a denúncia, eu acho que nós devemos sempre apurar tudo que vem para casa, né? Isso independente, até também para a gente resguardar os nossos vereadores, né? Nós temos que, para que eles possam também fazer as suas explicações, eu acho que é importantíssimo, já que aqui é a Casa do Povo e os nossos vereadores também tem que ser resguardados, então para eles poderem fazer as suas explicações, eu acho que fica bom para que todo mundo entenda o que está acontecendo. Lemão, havendo então parecer do jurídico favorável para o encaminhamento à corregedoria da Câmara, a corregedoria que é presidida pelo vereador José Roberto Bernardo, como é que funciona? Essa denúncia precisa de uma chancela de outro vereador para que ela tramite aí na casa? Como funciona? Renata, precisa sim. Precisa de uma chancela de um vereador, já que... E aí nós vamos ver aí se tem algum vereador que vai chancelar ou quem vai chancelar, e os trâmites serão os normais. Eu vejo que toda a reclamação ou denúncia ela deve ser apurada, e isso é bom até para que, como eu disse, as pessoas envolvidas possam se explicar e pôr o que é a verdade. Então a gente vê com tranquilidade, quando a gente ingressa na área pública, fatalmente sempre algumas coisas virão, mas
tudo com tranquilidade. Eu acho que os vereadores, cada um faz o seu papel, o seu trabalho, e cada um é responsável pelo que faz. Então, estamos tudo tranquilo. Oi, Lemão, é a Nani, boa tarde, Oi, obrigada Nani, tudo bem? pelos esclarecimentos. Em relação à pergunta da Renata sobre a chancela, então significa o quê? A denúncia chegou à Câmara, o jurídico está analisando, então precisa de um vereador. É basicamente a anuência, é isso? Um vereador tem que assinar embaixo para que seja remetido para a corregedoria, é isso? Isso mesmo. Então nós precisamos que um vereador assine. Então, todos eles estão sabendo dos fatos e cada um está fazendo a sua análise, né? Logicamente que muitos estão esperando um parecer do jurídico da casa para ver a viabilidade, se é viável, se é correto, se está certo ter a proposta de encaminhar a corregedoria, e aí a gente fica aí esperando que algum vereador se envolva e resolva chancelar para que vá para a corregedoria. Desculpa até a expressão, mas acho que é um grande pepino, né? Um pepinão para o vereador. Porque se nenhum vereador chancelar, não é, Renata? Então significa que a denúncia não anda. A gente está falando, né, Nani, de uma denúncia contra 3 vereadores da oposição. O Mário, ele tem aí vários vereadores, né, da sua base aliada que poderão, né, chancelar ou não essa denúncia contra os 3 vereadores, para que siga aí a investigação na corregedoria da Câmara. Agora, Alemão, haverá deliberação no plenário ou não, após essa possível chancela aí? Não precisa, Renata, não vai haver deliberação no plenário, não. Se tiver a chancela de um vereador e for indicado para ser enviado à corregedoria, se for indicado, ele vai direto para a corregedoria. Bom, Lemão, lembrando, Renata, que também, de outra forma, se tiver qualquer vereador, supostamente, como é usado o termo da base, e vier alguma denúncia contra ele, também o vereador da oposição poderá chancelar e vai para a corregedoria. Quanto ao Zé estar na base, o Zé da Mix, o vereador Zé da Mix está na base ou não, eu acho que é uma responsabilidade de cada vereador quando ele assume não digo um cargo, mas é um cargo na Câmara como presidente ou como corregedor, tratar com lisura, com transparência, com tranquilidade, né? Eu acho que nós estamos falando de pares e nós temos que ter, apesar das divergências, às vezes ideológica ou partidária, nós somos vereadores eleitos pelo povo e nós temos que analisar com bastante tranquilidade e ser o justo, né? O que deve ser feito. Lemão, inclusive é o que todo mundo espera, né? Lisura por parte de todos os vereadores. A gente só chama a atenção, né, o fato de ser um prefeito encaminhando uma representação à Câmara de Vereadores contra 3 vereadores. Nós até discutíamos aqui ontem, não é, Bruno e Nani, de que parece ser algo inédito, né? Um vereador, um prefeito. Eu não me lembro, acho que nunca aconteceu. Outros vereadores e depender da chancela de um outro colega parlamentar para que a denúncia prospere dentro da Câmara. Mas essa a ressalva que é feita aqui, não sei se o senhor quer se manifestar sobre isso. O funcionário, apesar de ser da Secretaria de Educação, é um funcionário da Prefeitura Municipal de Limeira e se o prefeito achou por bem dessa forma, ele é o prefeito, mas ele também é um cidadão e qualquer cidadão pode protocolar alguma reclamação, alguma coisa contra algum vereador. O fato é que tem que ser apurado, nós estamos aí apurando sobre o que aconteceu na escola, é isso que a comissão está fazendo e vamos ver os desdobramentos agora, porque ainda, se é uma coisa nova, como o prefeito mandou, também é uma coisa nova, assim, 3 vereadores serem indiciados ou comunicado alguma coisa errada. Nós precisamos analisar com tranquilidade, bastante transparência. Eu acho que quem merece toda essa resposta é a própria população e os vereadores com certeza terão suas explicações a dar aí e muito tranquilo. Eu acho que cada vereador está aqui imbuído em fazer o seu trabalho, mas nós temos que fazer o trabalho também com bastante tranquilidade.
Presidente, da minha parte, uma última pergunta. Tem prazo para que essa chancela ocorra? Está no jurídico, né? Mas para mandar para a corregedoria já tem que estar anexado esta assinatura de um vereador. E isso tem prazo ou não? Não tem um prazo definido, mas também não é uma coisa que tem que ficar engavetado, tem que ser resolvido. Ou o presidente, ou a gente liberando por um lado ou por outro. Agora, logicamente, depois da explicação nosso jurídico, nós vamos passar para todos os vereadores que vão fazer também as suas análises e dentre eles, se houver algum querendo chancelar, está aberto, né? Com bastante tranquilidade. O Lemão da Jeová Rafá, só uma dúvida, Lemão, o presidente da Câmara pode chancelar essa denúncia? Renata, olha só, essa resposta eu não vou poder te dar, porque confesso que eu não sei. Uma pergunta até interessante. Logicamente, como presidente, se eu puder, eu quero passar essa incumbência para os pares. Eu acredito que não, mas eu não vou poder te responder com certeza, porque talvez ficaria meio... Pode parecer... por um lado ou pelo outro. Eu gostaria que todos nós, como vereadores, analisássemos e cada um fizesse o seu juízo. Eu, nesse momento, também quero ter análise do jurídico para tomar essa decisão, né? Se pudesse eu assinar. Eu acredito que não, mas eu não tenho certeza, eu prefiro falar que eu não sei para você, viu? Mas eu posso tomar essa informação e te passar depois por zap, tá? Compreensível, Lemão. E a gente vai continuar acompanhando, né, os desdobramentos dessa situação, que tem total interesse público também. Muito obrigada, vereador Lemão da Jeová Rafá, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Uma boa tarde ao senhor. Obrigado, Renato, Nani, aos ouvintes. Eu não sei se você falou que o Bruno, não sei se o Bruno está aí. Um abraço para o Bruno. É a pessoa que eu considero, gosto muito e esperamos você, Bruno. Um abraço, meu amigo. Tudo bom. Olha só, agora jogou a bomba para os vereadores. Meus amigos, o que vocês acham? Vamos fazer a votação? Quem é que vai chancelar isso daí, essa situação? Essa pergunta aí do presidente, Renata, foi muito interessante. E acho que até o Lemão tem razão, porque o presidente da casa, embora seja também um vereador, sim, antes de ser presidente... Ele é o cara que desempata, ele é o cara que... Ele responde pela instituição, inclusive pelos próprios vereadores que estão sendo investigados. Então, talvez não caberia, né? Ficaria uma situação um pouco desconfortável o presidente da Câmara chancelar. Agora, ele é vereador também, tem um gabinete, né? Então... um vereador só, Nani, que precisa? Uma chancela já. Agora, Nani, vocês se lembram melhor. Quem são os da base? Eu acho que a chancela partirá do Estevão Nogueira, Renata Reis. Eu também acho, embora tenha aí, Jorge de Freitas, José Roberto Bernardo, que não pode, que é o corregedor, né? O Zé já tá fora, vamos lá. Quem mais? Érica Tanque. Então, a Érica como líder do prefeito, eu acho que ela também não faria isso. E digo mais, acho que a Érica também não faria, até por conta de uma relação com a Carolina Pontes. Não estou dizendo que ela seria parcial, mas assim, a gente sabe, ali é uma casa política, mas tem vereadores que são mais amigos próximos de um, mais próximos de outro. A Carolina Pontes chegou a trabalhar no gabinete da Érica Tanque num período. Não sei, é só as situações que eu tô visualizando ali. Porque assim, a chancela virá de um governista, isso é óbvio. Mas, por exemplo, né? A Érica Tanque, por ser líder do Mário... Então, não sei se tem um impedimento. Faria sentido ela... Não, acho que não. Não, exato. Faria sentido ela assinar. Já que ela é líder, né? Representa o prefeito, é interesse do prefeito, a denúncia. Mas e a questão, pessoal? Ela concorda com o que o prefeito está dizendo? Mas ela não é massa de manobra, né? Ela pode discordar totalmente. Sim, por esse lado, sim, eu concordo. Mas não seria absurdo ela assinar. Ao menos não deveria nenhum, né? Já que ela é líder do prefeito, ou seja, não seria um absurdo. Não. E aí, Bruno? Jogou a batata quente para os vereadores, hein? Eu estou até procurando aqui no regimento interno, eu não encontrei, mas eu acredito que o próprio corregedor é quem recebe ou não a denúncia. Ele mesmo, como vereador e como corregedor, que vai assinar se ele acata ou não. Acredito que sim. Mas isso pode? O corregedor assinar dar a chancela? Acredito que sim. Aí ficou uma dúvida jurídica que... Não, porque daí vale a mesma coisa para o Lemão, porque se o corregedor está lá para investigar a todos...
Então, mas o presidente, ele sempre tem aquela função de neutralidade, né? Então, tem alguns tipos de Mas vo- o corregedor, votações, nesse caso, também deve ter. Mas o corregedor, votações na que ele não verdade- precisa. Agora, a corregedoria é um órgão feito para esse tipo de coisa, né? Para investigar a própria conduta dos vereadores. Então, ele tem, acredito que teria essa legitimidade de aceitar ou acatar ou não a denúncia. Porque é bom que se diga que a chancela não significa que o vereador, Eles vão assim, investigar. eu tô vendo assim, no texto, né, da lei, não significa que ele está já acusando, assim, o vereador pode alegar, olha, Vamos eu vou investigar. chancelar só para que seja feita a investigação. Então, nesse caso, caberia o corregedor que Bruno fazer disse isso. Faz mas... sentido, ele está Não apenas sei falando, se olha, caberia. Olha como só, corregedor, então, iremos investigar esse caso. Depende do Pelo regimento. mas regimento, capítulo 11, no artigo 351C, parágrafo 4º, diz o seguinte: investigar denúncias de delitos cometidos por vereador a pedido de qualquer vereador que tenha conhecimento dos fatos ou por qualquer cidadão devidamente identificado com chancela de qualquer vereador com assento na Câmara. Então, nesse caso, pela interpretação de qualquer vereador, o presidente poderia chancelar, desde que por vontade própria, né? Acredito que, como ele acabou de falar, por ser presidente, acho que ele vai preferir não assinar. E nesse caso, o que vocês falaram, um vereador da base que vai... Eu acho que o da base... Agora, tem uma coisa importante aqui. Qualquer cidadão, né, identificado com chancela de qualquer vereador. Nesse caso, eu não sei se o cidadão, se a instituição prefeito pode encaminhar ou a instituição prefeitura pode encaminhar. Aí teria que ser um cidadão, pessoa física. Mas ele acabou de falar do cidadão Mário Botion. Mas eu não sei se é o cidadão Não, mas ele assinou como prefeito ali. que preencheu o Tem tudo pedido. isso que precisa ser verificado, né? Até por isso que deve estar em análise lá do jurídico, Exatamente. né? Bom, mas se a gente for analisar rapidamente, até para encerrar esse assunto, você citou Jorge de Freitas, não é o estilo do Não. Jorge assinar uma petição dessa. Não Eu acho que significa- vai ficar com o Estevão ou para algum vereador do PR, que é Não muito significa, da base. é claro, que quem sem Érica chancelar Tanque. não significa que está acusando, que está já condenando. Mas vamos combinar, pega muito mal, hein? Pra um Não, jogou uma bomba para um vereador, muito gente. mal. Olha, É. eu digo para você, viu? Ser Você vereador fala da que base pega não é mal fácil, pela não. questão de ser um colega, Renato, por Sim, isso. né? eu acho que sim. Vai criar um... Por a Porque, denúncia veja- ter vindo do prefeito. Acho que você é um colega Porque se também, ninguém viu, Renato? assinar, não tem qual- denúncia, gente. Exato. Qualquer outro cidadão, a gente entende que é cobrança, né? Enfim, como é também do próprio prefeito, mas eu não sei. Eu acho uma situação muito complicada, muito estranha. Por isso que eu falo, hein? Quem é da base é da base Então, mas mesmo, hein? Pra ter que assinar um troço aí desse. Depende dos fatos também, né? Depende do conteúdo da denúncia, eu não li. Aí vamos ter um bom senso de que se teve mesmo ou se os indícios de falta de decoro ou de vamos chamar de maus tratos ao servidor público na fiscalização do dever do vereador foi realmente cometido, aí eu não vejo nenhum problema também de vereador da base ou não da base chancelar a denúncia. Até, de repente, o próprio vereador denunciado pode chancelar e falar, olha, me investigue, eu não tenho nada de errado, não fiz nada de errado, então não tem nenhum tipo de medo de investigação. Vai para a corregedoria. Imagina, Carolina Pontes, Constância e Cleiton chancelam a própria denúncia contra eles, né? Acho que É uma outra Acho que não vai acontecer, não. Acho que não é por aí, né? Muito bem, 1h30, Aguinaldo Eletrônica conserta a sua TV, o seu som, a sua máquina de café, seu micro-ondas. Tudo sem compromisso. Você leva o equipamento lá, o orçamento é grátis e a entrega é grátis e o orçamento é sem compromisso. A retirada também é grátis. E vocês já sabem, todas as peças originais e mais de 36 anos de experiência. Vá até lá, procure a Luciana e o Alexandre. Fica na Rua Tiradentes, 1075. O telefone e o WhatsApp são o mesmo, 3441-4311. 3441-4311, Aguinaldo Eletrônica. 1h31, vamos ao primeiro intervalo comercial e você não sai daí porque na volta tem mais Educadora Meio-Dia. Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. Educadora. Atenção!
Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. Educadora. A sua rádio em todas as plataformas. Bom dia, seu Jorge. Tem uma vaguinha pra cortar o cabelo? Bom giorno, bambino. Mas claro, inclusive tô doido pra estrear meus aparelhos novos. Olha, seu Jorge, mandou bem, viu? Bambino, não é que essa tal de tecnologia facilita tudo. Nesta semana na Havan, cortador de cabelo Skol Pro Filco, apenas R$ 89,99. Secador de cabelo Cherry Filco, só R$ 89,99. Promoção válida até segunda ou enquanto durarem os estoques. Havan. Se liga na dica! A dica de hoje são as ofertas imperdíveis do Savenhago, preparadas especialmente para esse final de semana. Confira! Colchão mole, o quilo, R$ 18,70. Mussarela Italac, peça ou pedaço, o quilo, R$ 17,80. Cerveja Skol Pilsen ou puro malte, lata 350 ml, com 18 unidades, R$ 35,82. Nesta embalagem, a unidade sai por R$ 1,99. Parcele em até 3 vezes no cartão Savenhago. No Savenhago tem tudo o que você precisa. Fica a dica! Todo dia, você sabe que para ficar bem informado é só se ligar. Jornalismo Educadora, isento, imparcial, atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora, compromisso com o povo, compromisso com a verdade. Educadora, muito mais que rádio. Vem nessa onda. Siga a página da Educadora no Facebook e fique bem informado. Se você quer poder mais, faça Senac Limeira. São diversos cursos livres e técnicos. Fazendo Senac, mais que estudar, você aumenta as suas chances de sair empregado, porque aprende na prática. Inscrições abertas para os cursos técnicos em design de interiores, podologia, massoterapia, estética, segurança do trabalho, comunicação visual e logística. Acesse sp.senac.br/Limeira ou ligue 21 14 9199. Senac Limeira, para você poder mais. Tá na hora de trocar seu celular. Corre pra Casas Bahia, seu usado vale mais. A memória sempre cheia, a bateria não dá mais. Quem quiser troca com a gente, o desconto é sempre mais. Na Casas Bahia tem os smartphones que você quer. Tem LG K9 por apenas R$ 649. Aproveite! Tá na hora! No Twitter, @EducadoraAM. BR Cromação, buscando compromisso com seus clientes, a fim de satisfazer suas necessidades no setor galvânico. Serviços de polimento, niquelação e cromo decorativo. Agende uma visita sem compromisso. Rua Norman Youssef Lucier 204, Distrito Industrial Sebastião Fumagalli. 3440-3840. WhatsApp 999141614. Amigos de Limeira, neste 14 de junho, sexta-feira, vamos parar nossas atividades para mostrar ao governo que não queremos perder a nossa aposentadoria, que não queremos perder a nossa educação pública. É a greve geral, que ocorre em todo o país. Em Limeira, a partir das 9 horas da manhã desta sexta-feira, todo mundo em frente à agência do INSS, na Rua Presidente Prudente, número 150. Venha mostrar a força da nossa união. A nossa arma é a luta. A nossa arma é a educação. Organização Sindicato dos Trabalhadores de Limeira. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Os temas locais em pauta. Educadora Meio-Dia.
Estamos de volta a 1h36 e a Autoescola Êxodos também é parceira deste programa, resolve todas as suas pendências junto ao Detran e se você tiver sem documentação, com um veículo bloqueado, basta ir até lá, fala com o Marcelo Assis, ele vai te dar todo o respaldo e o melhor, né? Dá para dividir, dá para parcelar, né? Se a sua dívida com o Detran for muito grande, é tudo tranquilo. A Autoescola Êxodos vai fazer você voltar a dirigir de forma tranquila. E o melhor, cobre qualquer preço em documentação. A Autoescola Êxodos fica na Avenida Fabrício Vanpré, 266, no Jardim Piratininga, a 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita. O telefone? 3451-8787, 3451-8787. Olha só, a greve, eu estou lendo aqui as notícias, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Nas grandes capitais, ônibus parou, em algumas regiões o metrô também. São Paulo, sem metroviários aderiram. Então, quer dizer, para as metrópoles, né, Danilo, os cidadãos aí tiveram problemas né, para ir trabalhar, enfim, transporte, né? Principalmente, viu, Nani? Bancos também, mas o transporte é o principal problema em grandes cidades como São Paulo. Muito bem, Renata Reis, agora a gente vai falar com o Dr. Luiz Alberto Segala Bevilacqua. Exatamente, Nani, promotor de justiça aqui em Limeira, promotor que lá atrás foi autor das ações contra a família Félix, tanto as ações penais, a ação penal foi movida, né, pelo GAECO, o doutor Bevilacqua era um dos integrantes e também autor de várias ações que foram movidas na área do patrimônio público aqui na cidade. Dr. Luiz Alberto Segala Bevilacqua vai nos explicar, Nani, por que as ações criminais foram encaminhadas para a Justiça Federal. Pela segunda vara criminal de Limeira, aqui na Justiça Estadual, tramitava, né, até então, há pouco mais de 5 anos, 5 ações penais, sendo uma principal, outras 3 por dependência e uma outra que já foi julgada, mas que tem relação apenas com o ex-assessor, o Rico Pinheiro. Doutora Bevilacqua, eu gostaria que o senhor explicasse melhor sobre essas ações penais, até porque, por conta do tempo, muitas pessoas, né, até imaginam, deve ter acabado, né, os processos devem já ter, de alguma forma, sumido ou não deu em nada. Essas ações penais, doutor Bevilacqua, por que elas foram transferidas para a Justiça Federal? Boa tarde. Boa tarde, Renata, a Nani, aos demais integrantes aí do estúdio e, em especial, aos nossos ouvintes. E sempre um prazer falar com vocês e esclarecer ao destinatário de todo o serviço público que é o cidadão. Como você bem disse, em 2011, novembro de 2011, houve a deflagração de uma força-tarefa essa composta pelo GAECO, que tem o seu núcleo em Piracicaba, responsável por nossa região, e também em conjunto com o projeto especial da tutela coletiva, da qual fez parte o Dr. Cleber Rogério Masson e o Dr. Hernani Menezes, dentre outros promotores que pertenciam à época a um grupo especial de proteção do patrimônio público, que seria um grupo que atua especificamente em forças-tarefas na área civil, né, não penal. Essas medidas que foram tomadas em 2011, tanto no âmbito criminal quanto civil, inclusive com uma medida até excepcional de busca de documentos dentro da Prefeitura Municipal de Limeira, inúmeras ações civis públicas foram propostas, com certeza mais de 10, né? E acho que até supera 20, precisamos aí analisar ponto a ponto da onde, quais ações foram instruídas, mas com certeza dezenas, e também 4 ações penais foram movidas no Juízo Criminal de Limeira, contra então o ex-gestor público, alguns de seus familiares e assessores. Essas ações penais, a primeira ação penal, subscrita por mim e também por promotores do GAECO, né? Eu não fui o único promotor, enfim, todos participaram, investigaram e se convenceram
de indícios de lavagem de capitais e prática de ato de quadrilha foi apresentada no distribuidor. Distribuiu-se livremente esta ação de lavagem de dinheiro, caiu para a segunda vara criminal, então o juiz titular, doutor Luiz Augusto Barrichello Neto. As demais ações penais, seriam mais 3, elas versavam sobre crimes de licitação, crimes de fraude à licitação. E pela regra do Código de Processo Penal, em especial o artigo 76 do Código de Processo Penal, se um crime licitatório, um crime qualquer, está ligado a um outro crime de lavagem de dinheiro, e é o que o GAECO apurou indiciariamente e moveu esta ação, as demais ações, as de fraude licitatórias, têm que acompanhar a de lavagem de dinheiro. Então, ela atrai, que a gente chama no direito de visa atrativa, força atrativa, por determinação da lei. Todo mundo sabe que na Lava Jato, só um exemplo paralelo, a primeira ação foi feita contra doleiros, etc., descobriu-se corrupções conexas, e aí tudo atraiu para a vara do então juiz Sérgio Moro. A mesma coisa aconteceu em Limeira no que concerne a conexão. Pois bem, um desses crimes versava sobre fraude à merenda. E a merenda no Brasil, ela é subsidiada com verba federal. Ou seja, os cofres da União ajudam, não pagam a totalidade, mas ajudam na educação. Como os cofres federais também ajudam na saúde, ajudam no transporte e na infraestrutura. Parte desta verba veio para o município e foi incorporada no orçamento do município de Limeira. Por isso que nós mantivemos e ainda mantemos, embora respeitemos a decisão, de que as verbas pagas aos contratantes das empresas de merenda, eles estavam já incorporados no orçamento do município de Limeira, o que firma a competência tanto civil quanto penal na Justiça do Estado. Mas, 5 anos depois de tramitação, vários habeas corpus impetrados por eles, 5 anos depois, a ação tramitando na segunda vara criminal, fomos surpreendidos por uma ordem de habeas corpus, onde se dizia que o dinheiro, a verba era federal, o que data máxima vênia nós discordamos, mas eu não tenho atuação no tribunal, e determinou-se então a remessa dos autos para a Justiça Federal. Então, como um processo estava atrelado ao processo maior, 3 processos ligados ao processo de lavagem, todos devem seguir atrás. Então, se a matriz foi embora, os demais processos a ele conexos devem ir atrás. Isso é uma regra processual. Pois bem, esta é a razão pela qual tudo está indo para a Justiça Federal. Nada está extinto, ninguém está absolvido, nem esteve, embora não estivesse na mídia, os fatos que foram descobertos em 2011, denunciados em 2012, eles agora passam a correr na Justiça Federal. O problema de tudo isso é que a Justiça Federal, por ter poucas sessões judiciárias, tem um volume de serviço hercúleo, gigante, faraônico, e a prescrição é a inimiga de todos esses processos. Foi uma manobra processual dos advogados, prevista em lei, embora respeitemos e discordemos do posicionamento do desembargador, porque o documento está nos autos, dizendo textualmente que incorporou-se ao orçamento do município, mas, infelizmente, a Câmara achou que, por ser oriundo parte da União, deve ir para lá, discordamos. Cabe ao Ministério Público Federal, se discordar, suscitar conflito, o que eu torço para que não aconteça, porque se suscitar conflito, vai ao STJ, demora mais e aí a prescrição com certeza virá. Eu acho que o Brasil precisa mudar o seu Código Penal de 1940 em relação à prescrição,
porque hoje a advocacia criminal, ela talvez não precise se preocupar tanto com a questão de é inocente ou culpado, e ela tem meios processuais para empurrar uma decisão final a 10 anos de discussão, com recursos como este caso, muitos recursos de suspeição contra o Dr. Barrichello, de suspeição contra mim, friso, todos perdidos, nenhum tribunal reconheceu a suspeição minha, nem do Dr. Luiz Augusto Barrichello Neto. Eles foram vencidos nesse aspecto, mas ganharam em relação à competência. Agora, os processos vão para o juízo federal e lá deverão ser julgados. Doutor Bevilacqua, é o Bruno Bortolã que está falando, boa tarde. Antes da pergunta, eu gostaria de deixar consignado e lembrar, né, por meio das suas palavras, sempre a população, da importância de todo o trabalho realizado pelo senhor, pelos seus pares, pelo Dr. Kleber, pelo Dr. Barrichello, por essa operação, por todas essas operações, todo o conjunto de operações que foram realizadas. E gostaria de deixar público isso que eu sempre comento com amigos e com conhecidos, que ela foi a Lava Jato da nossa cidade. E ela tem que ser lembrada, ela não pode ser esquecida, né? Porque uma vez que os indícios, os crimes e até condenações de primeira instância são fatos gravíssimos, mas muita gente esquece com o tempo, né? E o que nos preocupa é isso, que as pessoas esquecem. Até tem membros que são envolvidos neste esquema todo, eleitos, quase eleitos, que participam de processos eleitorais e continuam praticando política. Mas eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: se existe algum risco de prescrição, decadência, perempção ou preclusão dos possíveis crimes cometidos por essas pessoas? Existe. Infelizmente existe. Primeiro, quais foram os inimigos, né? Eu digo inimigos processuais, tá? Quais foram os fatores que militam contra o interesse da sociedade brasileira, né? Porque eu não acho que a sociedade brasileira gosta de prescrição, né? Talvez o acusado injustamente, o que a nosso ver não acreditamos. Acreditamos que as provas são boas, são fortes. Milhões de reais verteram dos cofres públicos com dano ao erário, com contratos com licitações fraudadas, que foram pagos, que não deveriam ter sido pagos, deveriam ter sido anulados, né? Com movimentação de dinheiro que não fecha a conta e nunca fechará na conta de agentes públicos. Isso é público e notório. Enfim, o Ministério Público tem o dever constitucional de lutar contra isto. Mas há que se frisar que fatos de 2007, 2005, 2006 foram descobertos só em 2012, entre 2011 e 2012. Isso já é um ponto que desfavorece. O promotor descobrir algo lá na frente, né? Eu lembro que na época eu não era nem promotor de patrimônio público, era promotor de direito de justiça do meio ambiente, né? E trabalhava no GAECO. O Dr. Kleber era o promotor do patrimônio público. Então descobriu-se, depois uma luta jurídica com os bancos que hoje vocês podem ver aí envolvidos na Lava Jato, não vou nominar bancos, mas bancos envolvidos na Lava Jato, bancos cujos gerentes estão aí contribuindo com a prática de lavagem de capitais. Isso aí está na Lava Jato, mas infelizmente no nosso caso tivemos que lutar para ter informações, tivemos que entrar com pedidos. O Dr. Barrichello fixou multa nos bancos para que pois precisávamos das informações bancárias para fazer um laudo pericial. O Ministério Público não faz aventura jurídica. Para se processar pessoas, agentes públicos, etc., há que haver prova. Tanto é que nenhuma habeas corpus trancou essas ações. Depois de obtidas, com 2 anos de luta contra bancos, nós conseguimos ofertar a denúncia. Aí, ofertando a denúncia, o prazo prescricional ele é interrompido, é como uma ampulheta que se volta para o zero, né? Volta ou se zero o cronômetro. E aí respiramos. Mas aí vieram os recursos de suspeição. Os recursos opostos pelos interessados, dizendo que eu e o juiz o perseguimos os réus, não podíamos julgá-los, ou o juiz julgar e eu processar. Esses recursos, o Dr. Barrichello entendeu por bem aguardar o julgamento desses recursos, com devido respeito eu entendi o contrário, o processo tinha que correr, né? Mas ele aguardou o julgamento desses recursos, todos perdidos, ou seja, os tribunais superiores
e disseram que nós não tínhamos nenhuma razão para sairmos dos processos. Deveríamos ficar nos processos. Pois bem, nesse ínterim, no âmbito civil, a Justiça condenou os réus desta força-tarefa por enriquecimento ilícito, por dinheiro que veio não explicadamente, mandou devolver o dobro do prejuízo e isto está com a condenação em primeiro grau, aguardando o recurso dos réus no Tribunal na Justiça do Estado. Na Justiça do Estado. No âmbito criminal, demorou mais por causa dos recursos de suspeição e também da luta para obter informações nos bancos. Ou seja, nós precisamos mudar a legislação, realmente os bancos prestam serviço de interesse público, precisam ser punidos quando atravancam por burocracia, por morosidade, e quem perde é o cidadão. É o cidadão que perde, porque a informação tem que chegar rápido e ela não chega. Mas tudo está tramitando, as ações civis públicas estão aqui na Fazenda Pública, muitas já com condenações, né? E também como há condenações não só desse governo, do governo Félix, como também do governo Radiche, e se houver do governo Pejão, do governo Pedrinho Quil, e se houver irregularidades, como já estamos investigando, não mais, porque eu não estou mais na pasta do patrimônio público, mas há investigações em relação ao governo Botion, e uma vez, caso seja o caso de obtenção de provas, poderá haver as ações civis também contra qualquer gestor que não prime pelo cumprimento integral e arrisca da legislação e cuida da coisa pública como tem que ser cuidada, com a Constituição e as leis mandam. Então isso é uma prestação de contas ao munícipe, porque não entende, não deve entender mesmo, é uma coisa complexa do direito, mas este é o quadro. As ações civis ainda tramitando em Limeira e as 4 ações penais em relação a essa força-tarefa que vocês me perguntaram, indo para a Justiça Federal. Doutor Bevilacqua, boa tarde. É o Danilo Giannini, como vai? Tudo bem, Danilo. Prazer falar com você. Prazer é meu. Doutor, duas perguntas, na verdade, ligadas. Primeiro, uma pergunta muito simples. Ainda existe a chance, tanto do ex-prefeito Silvio Félix, como de membros da família serem presos? Segundo, o senhor acredita que, principalmente o ex-prefeito Silvio Félix, possa ser preso? As imputações que são públicas, à época, inclusive, a denúncia foi anunciada pelo Procurador-Geral, não foi nem por mim. Ela foi anunciada em São Paulo, muitos dos senhores lá estiveram, no 8º andar, lá da nossa Procuradoria-Geral. O Dr. Márcio Fernando Elias Rosa fez o anúncio, porque o GAECO é um órgão, é um braço da Procuradoria-Geral aí, no combate ao crime organizado, e as penas são previstas, são penas altas, a pena de lavagem de capitais é de 8, né? De 3 a 8 anos de reclusão, né? Os crimes licitatórios têm penas menores, enfim. Caso aporte uma condenação, obviamente poderão pegar regime reclusivo. Caso venha uma condenação no âmbito criminal, que é o que esperávamos, né? Mas o processo foi tirado das nossas mãos aqui, por ordem do Tribunal de Justiça, que entendeu que as autoridades federais agora é que devem tomar curso, né? Assumir o processo no Ministério Público Federal e o juiz federal analisar eventual a questão de mérito e proferir sentença, que pode ser condenatória, absolutória ou uma prescrição, o que acontecer caberá agora à Justiça Federal. As penas imputadas, os crimes imputados, cujas penas previstas na Lei de Lavagem de Capitais e Crimes Licitatórios, permitem, sim, um regime reclusivo, um regime que pode ser um regime semiaberto ou fechado, mas tudo vai depender, primeiro, de se chegar a um termo, né? Chegar a uma sentença. A Lava Jato deu certo porque você tinha procuradores da República e um juiz só para aqueles processos. Diferentemente daqui da realidade de Limeira, que o juiz criminal precisa tocar 3, 4 mil processos e o promotor idem. Segundo, vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer em relação ao cumprimento de pena em segundo grau, né? Nós temos um julgamento próximo aí e torcemos, nada a ver com esse processo da família e dos agentes públicos de Limeira, mas é uma convicção minha, é bom para o Brasil que o Supremo Tribunal Federal mantenha o entendimento de cumprimento de pena já em sentença em segundo grau. Isso não injustiça ninguém, isso é claro, os tribunais de justiça, os tribunais federais é que dizem a palavra final sobre se a prova é boa ou não é.
se o réu é inocente ou condenado. Supremo e STJ não podem dizer se alguém é inocente ou se alguém é culpado. Eles só podem dizer se houve ou não ofensa a uma norma na Constituição ou uma norma federal. Então, não tem um impeditivo para que se vá cumprir sua pena. E isso contribui para a impunidade. Então, todos esses fatores externos, tá, que permitem qualquer jurista fazer um juízo do que pode acontecer. Né? Processo penal vai depender do magistrado, vai depender se decreta ou não, vai depender se vai ter condenação ou não, e vai depender do Ministério Público Federal agora, não mais o Ministério Público do Estado, que sai do caso dos casos criminais dessa força-tarefa de novembro de 2011. Então, nós conversamos com o Dr. Luiz Alberto Segala Bevilacqua, que é promotor de justiça, agora em defesa do meio ambiente. Só lembrando, Nani, nós já estamos finalizando o Educadora Meio-Dia de hoje. Nós podemos discutir melhor com o Dr. Bevilacqua na próxima semana. Ele oficiou a Prefeitura de Limeira hoje. Ele pede informações sobre o Leão Salomão, que deu o que falar ontem por conta de denúncias aí. Na área do meio ambiente vídeo, agora, né, Renata? Exatamente, em vídeo em que ele estaria sofrendo maus tratos, etc. Já houve uma explicação aí do veterinário do zoológico publicamente, o Danilo esteve lá, mas esse caso chegou ao Ministério Público e o Dr. Bevilacqua, enquanto promotor do meio ambiente, pediu em ofício informações, esclarecimentos, então, à Prefeitura de Limeira. Dr. Bevilacqua, muito obrigada por sua participação e uma boa tarde ao senhor. Caiu a ligação. Caiu a linha. Danilo, rapidamente a gente vai passar para outra pauta, mas em relação ao leão, como a Renata citou, o vídeo já está no site da Educadora, nas redes sociais da Educadora. Você esteve lá ontem. É um leão já idoso e ele já é debilitado, vamos colocar assim, não por conta de maus tratos. É porque um leão velho tem problemas de saúde, enfim, né? Exatamente. Duas coisas antes. Primeiro, a importância do Dr. Bevilacqua questionar a prefeitura. Acho válido isso, sim. Se tiver alguma coisa irregular, que seja feita alguma coisa. É um leão, Nani, que passou por maus tratos. Pelo que eu vi, não aqui em Limeira, fora da cidade. É um leão idoso, é claro, tem problemas de artrose, enfim, mas pelo que eu pude ver lá, ele está bem diferente daquele vídeo que circula na internet, viu, Nani, Bruno, Renata? Então, estaremos acompanhando e aguardando, então, as respostas da Prefeitura ao Ministério Público. 1h58. Fast Bife Boi a Rigor traz a verdadeira excelência em casa de carnes. O atendimento é de primeiro, os produtos são de qualidade e a localização é ótima. Anota aí o delivery 3701-2802. Fica na Rua Independência, 104, na Vila São João. Vamos tentar falar agora com o Alexandre Rodrigues, já está na linha, Gustavo? Muito bem, o Alexandre Rodrigues, ele é do Partido Novo e vai falar de um evento que acontece hoje à noite na Câmara Municipal e o assunto é super interessante, envolve as leis que burocratizam o trabalho do empresário. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, como vai? Tudo bem. Fala então pra gente deste evento que está sendo organizado pelo Partido Novo de Limeira e que traz a Limeira um deputado federal. Ok. Obrigado pelo espaço, pela gentileza de vocês permitirem que a gente compartilhe isso com os cidadãos limeirenses, né? E de fato é verdade. Hoje, às 19h30 na Câmara Municipal, a gente vai ter a presença do deputado Alexis. E ele tem como bandeira, né, desde a sua campanha, da sua eleição, ele fala bastante da questão da carga tributária, de quanto o Estado é grande, interventor dos negócios, né? O Alexis, ele é um empresário de sucesso, e então, em algum momento da vida dele, ele escolheu ir para a política e escolheu fazer isso pelo Novo. E ele vem apresentar hoje à noite para a gente essa experiência, essa mudança, essa transição que ele fez e compartilhar também sobre essa história de empresário, né, a ação na política, e também vai falar um pouco para a gente da reforma tributária, né? Ele está lá no Congresso e ele lidera desses assuntos e vem compartilhar conosco. Então, o nosso convite para todos os cidadãos limeirenses que quiserem, que se interessam, a participarem deste evento na Câmara Municipal às 19h30.
Alexandre, sempre lembrando que o deputado também ficou muito conhecido porque ele tem um canal no YouTube onde ele fala sobre a vida do empresário, as dificuldades, os impostos que têm que ser pagos, as multas que ele tomou, que acabou aí dificultando o trabalho dele e de outros também. E é um canal que tem muita visualização, né? É verdade. Ele já ficou conhecido antes, né? Por essa história. Ele explica muito bem, ele conta uma historinha. Ele explica cada caso, cada multa que ele levou. Ele era um empresário sério, que tomava todos os cuidados, né, para pagar os impostos, para seguir a legislação. E ele, então, quando ele foi autuado com mais de 20 multas, ele resolveu fazer uma história e colocou isso no seu canal, e na intenção de instruir como o Estado, né, mesmo como o Estado influenciava na vida do empresário, do empreendedor, de maneira má. E ele, então, foi muito didático e esse vídeo teve milhões de acessos, né, e ele ficou famoso nessa época por causa dessa questão também. Muito bem lembrado. Muito bem. Obrigada, viu, Alexandre, pelos esclarecimentos. Ótima tarde para você. Tá, joia. Obrigado. Tchau. Muito bem. 2h02. Vem aí o grande Edmundo Silva. Tchau, pessoal, para todos. Tchau, gente. Bruno, você volta amanhã, né? Eu volto amanhã. Aliás, só deixa eu ter 2 segundos. Bruno, tem a matéria da campanha do agasalho para os pets. Exatamente. A gente vai falar amanhã sobre a arrecadação de panos, de roupas para os animaizinhos que também tem frio, para os animaizinhos de rua, abandonados. E registrar que esse evento de hoje é muito importante. Esse pessoal do Novo tem feito um trabalho diferente na política, merece atenção. Amanhã eu estou de volta às 8 e às 9 tem Momento Pet. Uma ótima sexta-feira a todos. Tchau, Bruno. Tchau, Renata. Tchau, Danilo. Gente. Boa tarde. E para você, ótima tarde, né? Para você, fica aí com a programação da Educadora e com o grande Edmundo Silva. Tchau, gente.